Pessoal, já deu start na gravação de hoje. Antes da gente começar a aula propriamente dita, né, eu vou até incluir o som aqui das diretrizes do EAD, né? Sempre bom a gente estar relembrando aqui. E daí, depois, né, depois das diretrizes aqui, a gente volta à programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, o EAD ele tem essa vantagem, né, que a gente pode estar em casa e assistir a aula, mas se a gente não tiver comprometimento, e como diz um sábio aí, que eu li uma vez, só não me lembro o nome dele, e ele diz que o melhor momento das nossas vidas é o agora. É porque no agora que a gente constrói o futuro, né? Se o nosso futuro vai ser bom ou ruim, só depende do que a gente faz agora, tá? Vamos voltar à nossa programa. Depois do momento filosofar, né? Mas eu gosto dessa fala. É no agora que a gente faz o futuro. E então, Paulo, eu tinha ficado preocupado, né? Porque eu olhei para essa parte de cima aqui, ó, atividade um, 2 e 3. E daí, por um lapso de memória, eu falei, gente, só tem 3 aulas, mas eu esqueci de olhar na parte de baixo, né? Tem 4. Pois é. Aí depois eu me acalmei na hora que eu estava renderizando a aula, que era para mandar para a Laura postar aqui, né? Aí eu não, ainda dá, ainda nem tudo tá perdido, ainda dá tempo. Dá sim, que isso, tem. Aí vamos analisar a segunda parte. E a segunda parte não precisa nem baixar, porque são os mesmos documentos, né? É o mesmo arquivo aqui, né? Você vai utilizar o mesminho. Ah, não, isso aqui é da atividade um. Com a diferença, né, é que ele pede, deixa eu ver se é uma. Não, né? Não tá aqui, não. É na parte lá da lavanderia. Deixa eu ver se é outra SAP aqui. É a mesma SAP, tá certo. Aí, deixa eu. Pegar a OS, né? Que é a OS, essa aqui, a SSM de 2017 0102. E na OS fala o seguinte, ó, é o setor da lavanderia, né? Wilson Nunes, tem o ramal de comunicação. Inclusive, eu lembro, eu trabalhei na consultora
Tava naquela febre do BlackBerry, você lembra? E daí, ou era Nextel, o pessoal utilizava lá Nextel, ou então o pessoal que tinha mais dinheiro lá utilizava aquele BlackBerry lá. Só vi de longe, nunca Era o, comprei um não. foi o pré-iPhone. Eu também, era meu sonho comprar um trem daquele, mas Deus aí eu o falei, livre. não, Muito caro na então, ó, época. não, super caro. Se hoje é caro, o iPhone, imagina ele na época. Então, o setor de lavanderia, né, informou, foi o Wilson Nunes, né, informou que estava sem água, né, no reservatório superior, pois um dos funcionários tentou acionar a bomba para retirar água do inferior. É semelhante a de prédio. De prédio você tem mais ou menos um esquema assim. Você tem. Eu tô chutando que esse desse hotel aí, ou ele é aqueles tipo taça, se for aqueles hotéis que é tipo pousada, né? Que é ele não é prédio. Geralmente o pessoal tipo usa o reservatório esse daqui, ó, reservatório tipo taça. Ó, tem esse modelo de 10.000 litros aqui, ó. Aí ele tem essa escada marinheiro, né? Tipo marinheiro aqui. E basicamente, que independente se for esse tipo taça ou se for de um prédio, aí vem a alimentação da água ou da rua, né? No caso lá, esse da Amazônia aí, ou do rio, né? Que ele vem, pega aqui direto. Aí ele tem um reservatório. Então ele pega direto aqui, leva para esse reservatório aqui, enche. E se ele for hotel do tipo, né, que é prédio mesmo, né, que tem vários andares, ele leva com a bomba de recalque aqui para cima, né? Aí tem o primeiro estágio, o segundo estágio aqui, e daqui ele distribui por gravidade, né? O normal aí, como se a gente tivesse em casa. Então o Wilson aqui, ó, pediu com urgência solucionar esse problema, né? Ah, sim, a gente esqueceu de ler aqui, ó. Pois o funcionário tentou acionar a bomba para retirar a água do inferior, que funciona apenas com acionamento manual, né? Então, o inferior ele não é automático, ele é manual, no painel de comando e a mesma não funcionou, beleza. Então, ele necessita solucionar o problema, né? Tirar o manual, né? Para ele operar e ele também não está funcionando, né? Então tem que ver se está em curto, se soltou algum cabo. Às vezes o cabo só soltou, só arrebentou ali. E também que seja implementado o acionamento automático. O automático e ver o que está acontecendo, qual que é o problema. Porque senão todo dia, né? Aí o que que acontece? Todo dia ele tem que acionar a bomba aqui, ó. Porque tem uns, que como ele é alto, ele não tem reservatório aqui embaixo, não. Aí ele utiliza a bomba aqui para já levar aqui para cima, que é para ele, por gravidade, distribuir, tá? Mas nesse caso aqui, ele enche aqui embaixo e envia aqui para cima. Foi, pelo menos é o que parece que eu entendi. O equipamento está parado, ou seja, a urgência é imediata, né? Ok. Daí para a gente não ficar. Deixa eu ir lá nos diagramas. Deixa eu ver se é isso aqui. Ou aí estão.
Estão falhando aqui. Pera aí. Deixa eu abrir com outro navegador. Ó, agora deu certo. Ó, tá aqui tem um comando de potência, né? Tem o autotransformador aqui. Ele deve diminuir a tensão, é o que parece aqui, ó. De 220. Ah, entendi. Por fase aqui. Ele deve ser 127, é o que eu tô entendendo aqui, ó. Você tá pegando duas fases, tá dando 220. Aí ele converte para 120. Então o comando ele funciona com 120 volts, beleza? O que que a gente tem aqui, ó? Tem o relé térmico, tem o acionamento aqui, tem um selo, tem aqui, ó, o nível mínimo, o reservatório inferior, né? Ele não tá. Pode ser que o sensor aqui, tem que dar uma olhada na bobina. Aí a gente tem que vir nesses painéis aqui, ó, ver a alimentação de força do motor, se tá ok, ver a alimentação de comando, ó, nos bornes 4 e 5. Ah, deixa eu liga, desliga no painel, é o 6 e o 7 aqui, ó. É esse daqui. Então teria que bypassar aqui, automatizar. Viu? Vou abrir no AutoCAD aqui, que aí fica mais fácil da gente olhar. É o seguinte, ele vai e fala, né, que vai todo dia para acionar a de baixo com reservatório aqui para encher, porque às vezes o de baixo tá vazio, né? E aí não tem como ele fazer o recalque da bomba de cima pro do de baixo aqui, né? Aí todo dia ele tem que vir aqui. Mas o nível inferior aqui, o automático, o sensor aqui não está funcionando. Daí ele tem que. Isso, ó, eu dei aula no centro de treinamento que tinha um reservatório tipo taça e o problema era mais ou menos semelhante. Você tinha que tomar cuidado porque se você não desligasse a bomba, como ela não estava no automático, você via a água extravasando lá na caixa e você tinha que ir lá e desligar. Porque o dono da escola é engenheiro eletricista, hein? Casa de ferreiro, né? Espeto de pau. É o ditado. Aí, o que que a gente tem que fazer aqui, ó? Tá vendo? Vai fazer uma redundância aqui, ó. Isso daqui é uma chave de três posições, tá? Tá vendo que tem o manual e tem o automático. E essa parte do meio aqui é o que você. Essa terceira posição do meio seria. É como se fosse o ponto morto do carro ali. É o neutro, em que você vai desligar tudo, né? Ou seja, você não vai funcionar nem de forma manual e nem de forma automática pelo sensor de nível aqui, ó. Então ele já tinha um sensor de nível já no inferior e é interessante a gente colocar um sensor de nível no superior, né? Porque senão ele deixa por exemplo, esse daqui, vamos supor, se arruma, ele volta a funcionar, né? Vamos supor que
tinha oxidado os contatos aqui, e o contato elétrico não estava sendo suficiente. Aí mesmo ele atuando aqui, né, ele vendo o nível lá, né, ele não desacionava não acionava aqui a bobina. Aí você só limpa os contatos, por exemplo, né, ele volta a funcionar, né? Vê se está passando entre o Borne 11, né, que é o 11 e o 12. Vê se está tendo alimentação elétrica, não, primeiro vê se está tendo continuidade aí, né? Se está tendo continuidade, o sinal passa. Se tiver continuidade, então o problema não é na conexão, é o próprio sensor. Aí você troca. Aí, vamos supor, você trocou o sensor, mas aqui no reservatório superior, ó, igual tá aqui. Isso aqui, o da direita é o antigo e o da esquerda aqui no AutoCAD é o novo, né? A nova ligação que você vai fazer. Então, só tem o nível do reservatório de baixo, mas não tem o de cima. Aí o de cima, quando ele enche, você tem que desligar ele manual. Pois não, Paulo, você perguntou aí? Essas alterações, professor Pablo, no Hum, projeto CAD, que o senhor está aí na tela do lado direito, o senhor que hum. fez essas alterações para mostrar? Foi, foi. Aí eu lembrei, porque quando eu era escraviário numa construtora. Aí como se diz, eu colei lá com o pessoal lá era eletricista predial, aí porque essa construtora ela fazia esses apartamentos de luxo, né, de condomínio de luxo e também indústria, né. Aí parte do período, vamos supor, um dia ou uma semana eu ficava com o pessoal do predial para aprender o máximo, e depois eu ficava com o pessoal da indústria, né. Aí eu vi eles utilizando muito chave de três posições. Aí dependendo da potência, né? Se for igual isso aqui dá bom, ó, essa aqui dá para você utilizar uma dessa aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, dependendo se a potência for pequena, você pode utilizar uma dessa aqui, ó. Tem umas que tem até uma chave mesmo aqui, ó. Esse modelo aqui, ó. Aí dá para você acionar como se fosse uma chave aí de uma fechadura aí de uma porta, né? Você quer para potência bomba de recalque com potências pequenas aí, né? Eu não me lembro até quanto você vê. Aí você pode utilizar essa, que é um dial mesmo ali, né? Agora, se o motor for maior, até tem gente que utiliza essa chave aqui, ó, para aqueles grupos motor gerador de menor potência. Também dá para fazer isso, para utilizar. Essa daqui, se ele tiver uma potência maior, aí você tem que utilizar uma dessa aqui, ó. E essa chave de três posições é semelhante à chave do QTA, né? Aquele quadro de transferência automática, né? Só que o de transferência automática ele tem, né? Ele é bem mais caro porque ele tem um barramento mais robusto, né? Às vezes a indústria lá tem um disjuntor de 800 amperes, né? Aí ele tem que aguentar os 800. Cadê? Eu coloquei aqui. Então, o que que você vai fazer? Ó? Você vai repetir essa ligação aqui, ó, porque essa aqui seria o manual, ó. Aqui no painel frontal, você pode até desenhar aqui no próprio. Deixa eu acionar aqui o caneta. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Ah, a caneta tá aqui. Então, ó, igual você tá vendo aqui, ó. Que tem essa entrada aqui no set, aí você vai ter que repetir essa daqui, ó. Essa daqui já tá pronta, né? Porque é o manual, tá? E tá vendo, ó, que ele faz a derivação. Ó, eu mudei para vermelho e ele
Você faz uma derivação aqui. Vai, trem. Mudei de cor, mas. Aí você faz a derivação. Ai, que estranho. Acho que agora ele vai deixar eu desenhar aqui, ó. Aí o objetivo é repetir isso aqui, ó. Então, aí por isso, ó, que fez a derivação aqui. Porque a chave de transposição, tá vendo, ó? Ela vai pegar os dois comandos aqui, ó. Vai pegar tanto o... Hora ela vai habilitar o manual, né? Hora vai habilitar o automático. Aí o automático ele funciona. Tá vendo que o automático, em vez de um botão, ele tem o sensor, né? O de nível aqui, tá? Então, o sensor de nível, até aquelas boias que tem lá no laboratório, ela parece um cantil. Ó, igual essa daqui, ó. Se ela tá, se ela tá assim no fio d'água flutuando, ela tá desacionada. Se ela vai descendo assim, ó, e ela fica acionada, né? Ela fecha o circuito. Aí, à medida que a água vai subindo o nível aqui, né? Ela vai equilibrando, aí ela fica flutuando aqui e ela pega e abre o circuito aqui, ó. Então você pode ter uma dessa aqui no reservatório inferior, uma dessa no superior. Então o papel botão, né, vai ser o sensor de nível e você também vai ter que olhar se esse aqui tá ok, né? Porque até então só tem essa parte aqui. Então você tem que ver as conexões, a continuidade entre o 7 e o 8, a continuidade entre o 6 e o 7, né? Vai testando aqui para ver se é só um encaixe mal feito, né? Às vezes o pessoal faz a conexão e não crimpa a ponta do cabo, né? Às vezes é importante você crimpar a ponta do cabo. Tem até acho que é barramento falso que eles chamam, que é como se fosse crimpar mesmo. Aí, em vez de você crimpar, você coloca o barramento no borne superior ali do disjuntor, né? Não tem aqueles barramentos que você coloca no borne, na parte superior do disjuntor, e aí você vem aqui, coloca fase A, fase B, fase C, né? Vai fazendo aqui as conexões, aí é semelhante a esse. Às vezes o contato ele tá solto, né? Aí aqui, ó, aí seria o 9 e o 8, deixa eu ver, não, automático é o 9 e o 10. Aqui ele já dá a dica, ó, por isso que eu coloquei 9 e 10 aqui, ó, que ele já dá a dica, ó, automático nível mínimo superior, né? Aí esse nível mínimo é para a caixa não extravasar, né? Para ele desligar no automático. Então Borne 9 e aqui o 10. Nossa, você não tá, ele não tá escrevendo direito aqui, ó. Aí o sensor fica aqui, ó. E a chave de 3 posições, ela vai comandar aqui, né? É por isso que tem o diagrama aqui, né? A chave de 3 posições, aí a posição 1, né? Ou M, né? Aí dependendo, você vai colocar o selo lá, vai escrever lá. O 1 seria o manual, né? O do meio seria você desliga tanto o manual quanto o automático. E aqui, né, o 3 seria o automático, ou 2, dependendo da nomenclatura aqui, ó, igual tá aqui, ó, tá
Tá um, dois, sei lá, um seria o manual, o dois automático e o zero é que você desliga para dar manutenção. A gente fazia também isso nas logísticas, né? Tinha as empresas lá de logística, o pátio, né? A gente pegava e ligava lá no quadro, né? A parte manual para quando no interruptor, né? Porque muitos iam lá direto no disjuntor. Não é bom você ficar todo dia, liga e desliga disjuntor, tá? Então é bom você colocar um interruptor. Mas muitos deixavam lá no disjuntor mesmo. E aí essa chave de três posições é para aliviar o disjuntor, né? Então, uma posição você liga na hora que você quiser lá a luz do pátio. Vamos supor que tem um dia que está nublado, né? Aí você precisa de iluminação, né? Aí está nublado e a fotocélula, por exemplo, ela mesmo nublado, ela desligou, né? Os refletores lá. Aí você vem aqui na primeira posição, liga o pátio, a luz lá do pátio, né? Precisar, não, parou de ficar nublado, agora veio sol, né? Mas aí, vamos supor, a lâmpada queimou. Aí você vê aí você coloca no automático, né? E aí, por exemplo, ficou de noite, colocou no automático, não acendeu. Provavelmente o sensor, o sensor ali, ele tá com um problema. E daí até o pessoal faz o teste, né? Coloca uma luva, coloca um pano em cima dele, né? Para ele não pegar a luz. E daí espera ele ligar o circuito. Se ele não ligar, quer dizer que o sensor, a fotocélula, né? Ela tá estragada, tá com defeito. E daí você, né? E mais pra você, depois que você faz esse teste, constatou que ela está estragada, você vem, coloca na posição do meio, dá a manutenção, né? Troca a fotocélula e volta para o automático aqui. Então, basicamente, dá para você fazer isso, né? A tarefa de automatização. E aí eu fiz o roteiro aqui. Então, fui pegando, igual eu fiz no outro lá, tá vendo que é a mesma folha, né? Igual eu fiz no outro lá, é o Wilson Nunes, né? O ramal, a lavanderia, o número da SSM, né? Que aí essa SSM, enquanto solicitação, né, de serviço, de manutenção, quando ela vai ser executada por você, aí ela passa de solicitação para a OS, né, para a ordem de serviço. Aí por isso você está lavrando ela aqui, né, escrevendo aqui, pegando os dados. Data do evento, 16/8/2017. Beleza. Qual equipamento, né, barra tag, né, e local que será realizada a manutenção? A bomba d'água do reservatório de água nível mínimo inferior e painel de comando, ou seja, você vai ver inferior, se o nível inferior aqui, o sensor está com problema, né? E depois fazer a automatização. Eu nem coloquei. Então eu posso colocar aí posteriormente, né? Fazer a automatização, igual ele pediu, né? Vamos olhar lá no relatório. Operar normalmente, né? Olhando o sensor. Ah, posteriormente fazer a implementação e a automatização do acionamento. Essa automatização, professor, não entraria apenas no serviço a ser executado, não?
Deixa eu ver. Porque aí É logo isso mesmo, embaixo não, tá certo. tem um É, o serviço a ser problema. Não, é executado. isso mesmo. É isso mesmo, você tá certo mesmo. Eu levei ao pé da letra a palavra manutenção, e eu entendo que manutenção, nesse momento, é só na bomba É, d'água, né? que o Do problema reservatório é só o inferior. nível. Não, você tá certo mesmo. O problema é só o nível inferior, né, que tá com problema, né? Porque até Uhum. então não tem o O al- sensor do reservatório do superior, né? Inclusive, você vai fazer isso depois, né? Mas o problema mesmo é que tá com defeito aqui, realmente, tá certo. Ah, o equipamento tá parado, sim, né? A gente olha lá na solicitação de serviço, sim. Aí descreva de forma sucinta, ó, verificar a chave de nível mínimo, né? Que é essa chave aqui, ó, do inferior. Uhum. A bomba d'água, né? Vai que não é só. Porque assim, isso aqui é o que a gente dá manutenção, né? O eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ou qualquer outro profissional aí, né? Ele começa a testar a hipótese, né? É igual quando um disjuntor fica caindo demais, provavelmente é sobrecarga, né? Provavelmente tem mais potência do que o que ele anteriormente suportava. Por isso que ele está vivendo caindo. Inclusive, um aluno, agora há pouco eu estava dando aula no primeiro horário de instalação industrial, aí eu estava falando sobre soft start. Aí ele pegou no final da aula, ele falou, só tirar uma dúvida aí. É, ele trabalha lá numa fazenda, né? E aí tem pivô. E aí ele diz que de vez em quando dá umas quedas de energia. Aí diz que quando dá queda de energia, ele falou que a soft starter desliga, né? E quando ela retoma, o disjuntor motor ele caía, né? Ou seja, como se estivesse dando partida direta. Por que que o soft starter faz? Ele vai fazendo a rampa, né? Níveis de tensão menor ali em estrela, né? Depois, quando ele passa do transitório, que é a corrente até 8 vezes a nominal, né? Que aí ele joga pro 100%, né? Que aí depois do transitório, né? Dessa elevação, ele volta e era um motor de 20 CV. Até a gente fez a conta aqui. Aí daí eu lembrei de uma manutenção é porque é o seguinte, quando dá uma queda de energia, o que que acontece? O circuito de potência, porque todo o controle aí, né, seja partida direta, partida indireta manual ou partida indireta eletrônica, no caso a soft start, por exemplo, deu uma queda de energia, aí quando ele retoma, o que que acontece? Ele volta o circuito de potência, porque o circuito de potência ele é simples, ele é pura alimentação elétrica. Já o circuito de comando, ele requer uma reinicialização, tá? Aí quando às vezes ele dá a flutuação, ele volta o circuito de potência antes porque a soft start tem a parte lá de potência, né? Que ela simula como se fosse a chave compensadora, né? Só que de forma eletrônica e tem um controle. Aí quando a energia volta, ele volta a potência primeiro e o controle só vem depois. Só que como ele volta à potência primeiro, ele dá a partida direta. Ele não faz rampa. Aí o que que acontece? Aí ele disse que eu não lembrava lá, mas eu pensei no pior cenário, né? 8 vezes a nominal. A gente viu que a corrente, se for mesmo o de 20 CV, daria 238 amperes. Aí por isso que o disjuntor motor dele caía, né? Começa a cair. Aí eu lembrei que muitos em empresas assim grandes é porque ele cuida de várias fazendas, né? Tem a parte lá de como é que chama? Para retirar automático o leite do gado lá, Ordenha. é a ordenha eletrônica, né? Aí tem a parte lá que é a ordenha eletrônica, e ele cuida também da parte de pivô, né? Porque você tem que cultivar aquele capim, aquele capim especial, né?
É porque assim, só ração, né, haja dinheiro, né? Mas aí tem a parte lá do pivô que cuida, né, do capim especial lá que eles dão lá pro gado. E aí tava acontecendo isso. Aí eu lembro que o pessoal colocava um no break, não precisa ser um no break gigantesco, né? Colocava um no break pequeno, porque aí na hora que dava a flutuação de energia, como tá com no break, né? Nem o circuito de potência e nem o circuito de controle cai. E porque na soft starter e no inversor de frequência, tá tudo no mesmo pacote. A mesma alimentação que, né, que alimenta a potência dele é a alimentação que alimenta o circuito de controle. Aí, como um volta antes do outro, né, principalmente é o circuito de potência que volta antes, porque o circuito de controle, como ele tem, né, ele tem a eletrônica dele ali, ele demora um pouco para voltar, né, ele é como se fosse um computador reiniciando. E daí ele já mete a partida diretão lá. Imagina um motor de 20 CV. Aí eu falei para ele, coloca, eu lembro que o pessoal colocava era no break de potência pequena, né? O suficiente pelo menos para manter o controlador do soft ou do inversor. Eu vi isso numa estação elevatória, né? Ali da Ambev. Eles têm estação de tratamento de água, né? Que tem que tratar novamente a água para as bebidas, né? Que utiliza lá na bebida. Aí eles têm uma estação de tratamento tão grande quanto essas aí da Saneago. Era falta de alimentação na controladora. Aí ele falou que vai ver se arruma um no break lá, né? E coloca e ver se esse problema para. Mas provavelmente ele vai parar. Então, a chave de nível mínimo, você está certo mesmo, né? A bomba d'água, né? E de nível mínimo e o painel, vixe, é de controle. Eu tinha apagado. É de comando. Então, descrever de forma sucinta, né? Ou seja, você vai descrever, ó, verificar a chave de nível mínimo no reservatório inferior, a bomba d'água, né? Que é o que está pedindo. E agora, esse aqui é o defeito, né? Igual você falou, o defeito é talvez a chave de nível, então a gente começa testando hipótese. Vê se a chave de nível coloca uma nova, né? Ou então faz um teste ali só no circuito de comando para ver se tem continuidade entre o Born 11 e o 12 aqui, por exemplo. Tá? E após solucionar o problema, né, que é isso, né, que é ver o, o sensor de nível mínimo, né, para ele voltar a funcionar no manual, você automatizar a bomba d'água. Tá certo mesmo. Ainda bem que você está prestando atenção aí, viu? Porque senão eu ia falar besteira aqui. Então eu fiz um passo a passo aqui, ó, pegar o diagrama funcional, que é esse daqui, ó, de comandar a bomba d'água. O passo 2, ó, verificar se tem água no reservatório inferior, né, para ver se vai dar recalque lá, né? Verificar se tem tensão no painel de comando da bomba d'água, né, nos terminais de saída para a bomba, né? Então, se tem tensão, alimentação, né? Nos terminais aqui, ó, do motor, ó, 1, 2 e 3. E é bom até eu colocar aqui, ó, terminal de força, né, no e 3. Verificar se tem tensão nos bornes de comando, ó, no 4 e o 5. E é aqui, ó, o comando principal, depois que sai desse autotransformador aqui, ó, no 4 e no 5.
Verificar se o relé térmico foi atuado, ou seja, se não tem, às vezes, um curto-circuito, né? Se tiver um curto-circuito, o relé térmico ele vai atuar aqui, ó, o 95, 96 aqui. Como tem água no reservatório, verificar no painel de comando se a chave de nível está fechado, né? Fechando o contato para alimentar o contator C1 aqui, ó. Então, verificar se ele realmente. Ah, não, ele está atuando, né? Beleza. Então, pode ser um problema no contato aqui, às vezes tá oxidado, né? Pode ser. Verificar se a tensão nos bornes 5 e 7 aqui, né? Que é tanto a alimentação de comando e o liga e desliga do painel, ó. Porque entre os 5 e 7, ó, esses dois aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Entre os 5 e o 7 aqui. Você verificar entre os 5 e 7, você vai verificar se tem o comando mesmo, né? A alimentação passando por aqui. As 5 e 7 e o 5 e o 8. O 8 ele está aqui, ó. Então, 5 e 7, o botão do painel frontal. 5 e 8 do... Esse aqui é lado superior. É isso mesmo, é o lado superior. E esse aqui é o manual do... Ah, entendi. Esse aqui é o manual do superior e o manual do inferior. É. Verificar se a tensão nas bobinas do contator, né? Ver se... Beleza. Verificar o estado do contator. Sei lá, vai que a armadura dele tá ferrujada, alguma coisa assim, né? Acho difícil, porque é laminado ali, né? Mas pode ser, né? Se, se entrou água, alguma coisa assim. Aí pode verificar e identificar a falha no painel, ou seja, pode ser a bobina do contator, pode ser o sensor de nível, pode ser o botão, pode ser o próprio contato auxiliar aqui, ó, dele também. Vai que tá dando mau contato no contato auxiliar, né? E pode ser o botão aqui do superior, pode ser também, né? Então, você vai verificar essas hipóteses, né? Eu não falei, é isso, porque aí é igual você falou, né? Aí eu já estaria abstraindo, né? Já estaria criando aqui. Eu estou vendo só as possibilidades. Então, após você verificar e identificar a falha no painel, né, encher o reservatório superior, deverá implementar, né, ou seja, resolver o problema, né? Aí vamos supor que o problema era realmente o sensor, né, do reservatório do nível inferior. Aí você troca por um sensor novo, liga, faz o teste, liga aqui, vê que ele funcionou, beleza, resolveu o problema. Agora você vai atualizar o diagrama, você vai fazer o automatismo, né, implementar a automatização do acionamento, né? Ou seja, utilizar a chave de 3 posições. Deixa eu pegar o desenho que está melhorzinho aqui. Que eu já... É porque é o seguinte, o arquivo que eu tenho acesso é só esse em PDF. Aí eu utilizei um programa aqui, que aí ele captura o PDF, né? E daí eu peguei e só desenhei, fui fazendo as alterações aqui, ó. Aí eu olhei num diagrama. Esse diagrama aí de botão, desse de 3 posições, né? Como é que, como é que você fazia o diagrama aqui? E aí, baseado aqui nos bornes aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó, esse aqui tá usando o segundo contato auxiliar, tá? Pro manual. Para o automático, ele está utilizando o terceiro contato auxiliar, tá? Poderia estar utilizando o primeiro e o segundo, tá?
Ah, não, o primeiro está utilizando o selo. Ah, tá certo. O primeiro é o selo, tá? O selo aqui do manual. O segundo é o contato aqui, ó, para chave de 3 posições, tá? Que está no normalmente aberto. E aí, na hora que você põe no manual, o que que vai acontecer? Ele fecha aqui, né? Habilitando o manual, tá? E também ela tá ligada no normalmente aberto, né? Final 3 e 4 do automático, que na hora que você habilita o automático, ele vai, né? Fecha o do automático e deixa aberto do manual aqui, né? Aí na posição do meio, que é a posição neutra, né? Tanto o contato auxiliar 2 do manual quanto o contato auxiliar 3 do automático vão ficar abertos ao mesmo tempo. É isso mesmo. Que eu tinha brisado aqui agora. Eu falei, uai, por que que eu não usei o primeiro contato auxiliar, né? Mas o primeiro eu usei pro. Já tá aqui, né? Não é nem eu, né? Já tava aqui no Eco Resort aqui, né? O que foi utilizado para fazer o selo. Aí no mesmo contator você consegue fazer isso, né? Porque geralmente o contator aí, o que deveria estar aqui, ele deve ter 3 contatos auxiliar, né? Então, para o manual, ele só está utilizando um contato, o primeiro contato auxiliar, né? Aí os outros dois é tanto um para o manual, para habilitar a chave de 3 posição no manual, e o terceiro para habilitar a posição automática aqui, e eles ficam abertos na posição do meio aqui. E aí aqui no automático, por que que eu não vou fazer? Uai, professor, então você faz um selo aqui no automático. Não tem necessidade, porque na hora que eu habilito automático, esse daqui fecha, né? Só que aí a bomba, ela não vai fazer o recalque automaticamente, porque ela tem que estar, né? A boia dela tem que estar baixada para ela estar fechada, né? Se estiver cheio, ela vai estar flutuando. Então ela vai estar aberta, né? O sensor, ele atuando de forma correta, ela vai estar aberta aqui, né? Então, aqui, ó, eu só faço o selo se eu for fazer o acionamento manual, né? Por isso que ele está diretão aqui, ó. Por isso que ele está vindo direto aqui, sem selo, sem nada, né? Inclusive sendo usado pelo terceiro contato auxiliar. Aí você fecha aqui, né? Utilizando aí lá no próprio, falei, os bornes 9 e 10, né? Que é do nível superior. Aí o 9 eu coloquei o superior aqui, né? Que está entre contato entre o auxiliar e o borne superior da chave de nível, né? E o 10 que está entre o borne inferior da chave de nível e a continuidade aqui, ó, com a chave de nível do inferior, tá? Aí o inferior nunca ele vai ficar vazio, porque ele tá com sensor, né? E também, se o automático tiver habilitado, também nunca vai ficar vazio. E nunca eu vou precisar lá manualmente desligar, porque quando ele estiver cheio, o inferior, ele vai continuar aberto, né? E quando também o superior, quando ele estiver cheio, ele vai ficar no modo aberto e não vai precisar toda vez, né, o funcionário lá do seu Wilson lá, né, que é do eco, lá da lavanderia, né, vai precisar ir lá. Aí, corretiva não planejada, né, porque deu BO, assim, é porque dá a ideia, quando a gente lê lá a SAP, dá a ideia que deu ruim no sensor de nível, né? Mas poderia dar ruim no sensor de nível, poderia dar ruim no botão, poderia dar ruim no contato auxiliar, né? Bicho, poderia dar ruim também no botão do superior aqui. Então, deixa eu ver o que mais. Ó, materiais necessários: a chave de nível para instalar no reservatório superior, né?
a chave de 3 posições, né? Aí eu peguei esse diagrama aqui. Todo o diagrama de chave de 3 posições tem um desenho semelhante a esse aqui, ó. Um lequezinho, né? Aí aqui seria posição 1, posição 2, mas aí você pode dar nomenclatura, né? Manual e automático. Deixa eu ver o que mais. O cabo para interligar o comando, né? Os jumpzinhos, né? Você vai fazer essa interligação. Os instrumentos, multímetro, chave Phillips, né? Fita isolante, o cadeado para impedir lá, né? A reenergização do, da, do acionamento elétrico lá, né? Da alimentação elétrica, quando você estiver fazendo manutenção aqui, né? Com a tag, né? E etiqueta de advertência, né? Ó, não desligue, não, ou não ligue esse equipamento que tem o cidadão trabalhando, né? Aí capacete, óculos, luva isolante, né? Para baixa tensão, cinto tipo paraquedista, né? Se for fazer trabalho em altura, né? Se você tiver a mais de 2 metros aí, né? Trava-quedas, talabarte de posição, talabarte em Y, para você ir subindo. Se for um reservatório esse tipo taça, né? Realmente você utiliza o esse Y, ou já tem uma linha de vida lá ela é tipo um cabo de aço, né? Já com, você coloca o trava-quedas lá e vai utilizando ele. Aí você dá aí ele aqui, né, travando, você levanta ele aqui um pouquinho, o came desfaz, né? Aí você vai subindo na escada, sempre forçando ele para cima, né? Porque senão você vai subindo, você fica preso. O, os profissionais envolvidos, né? O eletrotécnico, né? Você que é o paradigma, e o pessoal lá da lavanderia que opera aí, né? Então, o risco envolvido é, obviamente, de choque elétrico, né? Durante a instalação, né? Do painel, e risco de queda em altura, né? Dependendo da onde que fica esse superior aí. A autorização foi o Wilson, você que é o paradigma, o Henrique, né? E o serviço foi recebido pelo Wilson aí. Aí eu coloquei a data do que está lá na OS aqui, na verdade, na solicitação de serviço aqui. Eu estou supondo que você foi no mesmo dia. Você recebeu, que aí ligou o computador lá, né? E recebeu essas duas SS aí, né? Então é isso. Alguma dúvida aí, ô Pauleiras? Não, dúvida não. Eu não fiquei atento à observação do reservatório de água, né? E também não fiquei atento aos bornes, mas de resto foi bem próximo às nossas respostas, É professor porque Paulo. porque o Borne identifica lá, né? Na borneira lá, quando você coloca lá, aí você fala, ó, aqui tem contato elétrico aquela parte lá do painel, né? Justo, justo. Mas é a falta de experiência, né? A minha falta de experiência. Uma hora eu chego nesse nível que o senhor tá. Aí eu observo Não, tudo. isso aí é porque. Não, e você viu que eu esqueci de escrever coisa lá, né? Aí eu fui complementando. Sempre eu estou complementando. Se eu esqueço de escrever alguma coisa e às vezes eu estou correndo aqui, eu vou fazer a análise aqui, né, para mostrar para vocês. Beleza? Então é isso. Beleza. Pois é, eu já enviei para o senhor as atividades, estão todas aí. E como Viu diz o aí? povo, Não, deixa, beleza. deixa o que Deus quiser. Até amanhã eu corrijo. Tá tranquilo, professor, nós estamos em casa. Tem prazo ainda. Beleza. Fique com Deus então, Paulo. Vou parar Professor, aqui a a gravação? gravação para renderizar aqui para gente. Pois não, você. Não, só ia agradecer pela aula, falar boa noite e até a próxima, né? Ou até Quarta-feira a que vem. próxima. Aí a próxima, aí é essa de verdade. Agora vai ser a última aula dessa UC aí, que é o relatório lá de plano mínimo de manutenção. Ele até parece com aquele lá que o pessoal faz acho que é refrigeração, é o PMOC, né? Acho que é Nu- PMOC que chama. Nunca vi. O pessoal tem um tal de PMOC lá que é para Vou, refrigeração. vou Aí procurar é o pessoal depois. da engenharia mecânica.
Tem esse aí, que é mais ou menos a mesma coisa. A Aham. diferença é que é para dar manutenção em sistema de refrigeração, né? De ar-condicionado. É, Como é que é? esse Ó, aí, o colega tá passando a capivara. Como é que é o PMOC é o quê? não sei, eu realmente não sei, vou procurar. Ah, Ó, o colega tava falando o que que é o PMOC aqui, né? É porque eu lembrei desse negócio. tá certo. Ah, Não, plano mas. de manutenção é operação e controle. Hum, Depois, só você digitar PMOC aí no Fred Google aí, é porque um colega aí da mecânica e elétrica e tá escutando aqui, ele já me passou a capivara, é isso mesmo. É a mesma coisa, esse PMOC seria um plano mínimo, né, para você dar manutenção nos sistemas aí de refrigeração, né? tá Aí já o certo. Eu plano vi aqui mínimo de agora. manutenção é o mínimo que você tem que fazer para dar manutenção em sistema elétrico, olhar o óleo do transformador lá, por exemplo, né? É, Quando é nosso necessário, transformador é a seco, né? tem. É, não, se for a seco, aí já essa etapa já está liberada, você já está liberado. Pois é, eu É, eu vi já isso, vi de data é verdade. center, data center eles utilizam transformador a seco. Já vi, não. Acho que é da Azap Internet. É a Zap, é um servidor lá aqui. Aí eu É, tava vendo no YouTube, né, eles mostrando lá o data center. Aí é uns baita de uns transformador a seco. show de Depois bola. você procura lá no YouTube lá, é Loucos da Telecom, acho que é isso. Loucos da Telecom? É, não, ou Eu os cara vou faz estação procurar. rádio base. Não, eu fico lá só assistindo pra pegar Loucos da no sono. Telecom. Achei aqui o dele. Aí, Eu ó. Não, é bom vou demais. olhar. Depois você dá uma conferida aí. Vou sim. Alô, fica com Deus, viu? Professor, até a próxima quarta. Muito obrigado. Até Uma a boa noite para o próxima. senhor. Amém. Você também.